Olá, boa tarde. Uma vez mais, estamos aqui para mais uma live. Sexta-feira à tarde, 16 horas em ponto. Como sempre, tentamos honrar com os nossos compromissos e realmente vamos começar uma live muito esperada, uma live muito polêmica, uma live em que vamos tentar esclarecer o máximo possível os nossos seguidores em relação a esta grande preocupação que é o recém-nascido. Antes de mais, queria cumprimentar as pessoas que estão a entrar neste momento: Luísa Mendes, Laura, olá, boa tarde, Lácia Ribeiro, e o meu staff começa a entrar agora. Senhora linda Débora, algumas pessoas já nós conhecemos, Vandinha, etc, etc. Vamos então falar um bocadinho disso de recém-nascidos. Portanto, recém-nascidos, como devemos saber, é uma faixa, um período, um extrato da vida da criança que vai desde o nascimento até os 28 dias de vida. Portanto, é a parte mais problemática. É a parte quando as crianças, quando os nossos bebés, quando os nossos fofinhos começam a transformar-se para adaptarem-se claramente àquilo que é a vida extrauterina, para aquilo que é a vida fora do útero, fora daquilo que eles estavam habituados a viver, que era embebidos dentro da água, que é o líquido amniótico, em que não dependiam da deglutição, ou melhor, não dependiam da alimentação diretamente, fazem deglutição, mas a alimentação feita pela mãe, etc, etc. Então, as primeiras horas de vida para eles realmente é um grande choque. É precisamente dos momentos mais difíceis para o ser humano, não só para o ser humano, mas se quisermos alargar isso, posso-vos dizer que são os momentos mais difíceis para quase todos os animais, principalmente os mamíferos. Queria começar por dizer-vos também, porque acho que é importante, que este período é tão importante para eles, como para os pais, como para as mães, como para toda aquelas pessoas que estão envolventes em relação ao nascimento de mais uma criança. E se for o primeiro, a alegria e o orgulho dos pais que se faz é um preparar durante meses o quarto, a roupa, etc., as dúvidas que se põem. Mas isto pode ser assombrado, sem qualquer dúvida, pela advertência de várias pessoas. Todas as pessoas têm sugestões, todas as pessoas dão uma opinião, as avós, as vizinhas, todas elas têm alguma coisa a partilhar, e o pior é que a maior parte destas partilhas acabam por causar mais dúvidas, mais stress, mais incongruências, e temos quase sempre a capacidade de poder ouvir: eu tenho filhos e foi assim que fiz, eu tenho experiência porque sou mais velha, etc, etc, etc. E nós realmente baralhamos-nos entre aquilo que o pediatra nos diz, entre aquilo que somos aconselhados e entre aquilo que nós muitas vezes lemos e tentamos copiar. Realmente, para mim, e que já ando nessas lidas há algum tempo, a parte ou das partes mais importantes da chegada deste novo ser é o quarto. Sem dúvida que o quarto é uma coisa extremamente importante. Dentro dele, e deve ser um quarto muito bem arrumado, porque às vezes entre ir buscar coisas, a necessidade de saber onde está a fralda, a necessidade de saber aonde podemos ir buscar o creme,
N coisas, é preciso que as coisas estejam sempre colocadas no mesmo lugar, uniformemente decoradas por nós, para termos, mesmo durante a noite, um acesso muito mais fácil. E dentro do quarto preocupa-me bastante uma coisa que se calhar muitos de vocês nem pensaram nisso, que é a cama, o berço. O berço das crianças, do nosso recém-nascido, o berço deste ser que acabou de chegar e que vai compartilhar do nosso lar, é um dado muito, muito, muito importante. Muito importante porque deve estar num sítio muito bem localizado, longe da porta, longe de objetos pendurados, longe dos ar-condicionados e, habitualmente, se for necessário, deve estar no canto do quarto. Acreditem que, se ele estiver no canto do quarto, dá muito maior segurança ao recém-nascido em estar no seu berço, sente-se muito mais confortado, sente-se muito mais protegido. Acreditem, é uma dica que eu deixo aqui, nem sempre é possível, mas deverá estar encostado mais próximo a uma parede e, se conseguir estar entre duas paredes, psicólogos que se dedicam a isso dizem que, sem sombra de dúvida, dorme muito melhor e ele adapta-se muito melhor a esse novo modus vivendi. Hoje eu vou partilhar esta live com duas pessoas, nomeadamente a doutora Marla Brunhosa e a doutora Nayol Monteiro, da qual eu vou aproveitar, depois dessa minha breve exclamação, dessa breve revisão, dessa chamada de atenção, vou chamar a doutora Marla, vamos ver se ela está por aqui, para começarmos então uma breve conversa, aquilo que nós habitualmente fazemos. Vamos ver se é possível, se desta vez a tecnologia não nos trai. Portanto, eu já chamei, vamos esperar que a doutora Marla se manifeste. Quero dizer também que começamos já a ter algumas perguntas, uma delas muito pertinente, e que nós vamos, sem sombra de dúvida, ter o prazer de podermos responder o quanto antes durante essa nossa conversa. A Marla já está por aqui. Alô, Marla? E realmente fiquem por aí, que hoje, como as outras vezes tem decorrido nestas sextas-feiras, vai prometer, porque realmente este tema é um tema, sem sombra de dúvida, de grande, grande interesse. Não só para aqueles que têm, não só para aqueles que estão para ter, mas para todos nós, e nós podermos depois aconselhar de forma correta e causar aquilo que eu chamo mais pânico em relação a ao casal que tanto ansioso dúvida está à espera de receber o novo ser. A Marla já esteve aqui conosco, mas por motivos técnicos provavelmente tenha saído. Já, novamente, cá dentro, Marla. Pronto. Daqui a alguns segundos ela já estará disponível e vamos começar, quando falarmos com a Marla, vamos começar por tentar fazer uma perguntinha que é muito, muito, muito importante no meu ponto de vista. Olá, Marla, tudo Oi, bem? boss. Está tudo bem. A net não está a colaborar muito, mas vamos tentar. Sim, vamos tentar, vamos fazer o possível, não é? Sim, Os filhotes, família, está tudo bem? estão todos ótimos. Já cansada desta quarentena ou nem por isso? Nem por isso estamos a trabalhar, né? Cansaço mesmo é mais em função das tarefas de casa. Não é fácil, não é fácil. Não é? É, Afinal, não é. afinal não é. Afinal não é, porque nós pensávamos que era muito mais fácil. Hoje nós pensamos o que é ser professor com 25 alunos, 30 numa sala durante tanto tempo, todos a quererem falar ao mesmo tempo, etc, etc.
é? Mas estes meninos, antes de irem para a escola, antes de começar essa vida escolar que é quase interminável, passaram por uma fase que é a fase de recém-nascido. É? Foi preciso serem primeiro recém-nascidos. Foi preciso primeiro nascerem, terem os tais 28 dias de vida, os primeiros 28 dias de vida, que realmente é muito, muito, muito interessante e um período muito, muito difícil para todos nós. E para isso, para que as coisas corram relativamente bem, realmente a net não está muito boa aí do teu lado, mas para as coisas que corram realmente bem, é preciso haver, logo inicialmente, criar-se um vínculo entre a mãe e o recém-nascido. Tens É alguma verdade. coisa a dizer sobre isso, Marla? Sim, sim, sim. E é interessante que o boss começou por falar de escola, porque de facto este vínculo criado entre os cuidadores e o bebê recém-chegado é importante para uma maturação emocional e cognitiva. Cognitiva que é a área que trabalha a inteligência, não é? Então, de facto, é muito importante que haja este vínculo entre os cuidadores mãe e pai, e outros mais familiares próximos, e o bebê. E esse vínculo, como é que a gente consegue firmar isso? Ele, na verdade, só o próprio ato da mãe de poder cuidar do bebê, de brincar, de amamentar, de falar com ele, tudo isso laços. Boss, Eu estou. consegue me ouvir? Alô? Podes Eu, continuar. Podes continuar. Estás aí. tá com Com alguma cortes. Estou com interferência, mas cortes, estás estou com aí. cortes. Sim, É, sim. ok, boa. Então, é importante, de facto, principalmente na altura da amamentação, que é um momento único. Eu costumo dizer que mais do que um ato de alimentar o bebê, é um ato de amor, é um ato de proteção. Tu amamentaste durante muito tempo, foi? Ainda amamento. Ainda amamentas. O teu bebê, Isso. o mais novo, que idade tem? Tem 12 meses, fez 12 meses Boa, agora. boa, sim senhora. Sim senhora. E Yeah. ainda amamentas. E Notas que ainda tu és amamento. tu és um exemplo vivo de que realmente esta técnica aproxima muito mais a tua pessoa a dele, conhecem-se muito melhor se o fizeres e, Exato. pelo menos daquilo que eu saiba, é um bebê super, hiper, mega saudável. É, Felizmente. Isto tudo, felizmente. isto tudo ajuda, não é? O vínculo mãe-bebê é muito, muito importante. Realmente, e aqui os homens vão me desculpar um bocadinho, pode haver o vínculo com o pai nesta idade, deve haver, o pai deve ajudar, deve tocar, deve participar, mas há um vínculo materno que é um vínculo indescritível. É assim a natureza, não é? É assim, os mamíferos são Costuma-se mesmo assim. dizer que os 12 primeiros meses o filho é da mãe, não é? O filho é da mãe, sem dúvida, O sem filho é da dúvida, mãe. sem dúvida. Porque, na verdade, este laço com a mãe, ele começa desde o ventre, né? Desde o primeiro momento que a mãe sabe da notícia que tem um bebê no seu ventre, que já começa a criar laços. Em relação ao pai, alguns, acho que de certa forma, conseguem também criar este laço mesmo com o bebê no ventre, no ventre da mulher. Mas acho que de uma forma geral, ou a maioria deles, na verdade, esse laço começa. Pois estamos aqui com problemas com um bocadinho de net, está a reiniciar, mas realmente Amor, esse laço, de carinho. Alô? Alô? sem sombra de dúvida, esse laço, sim, sim, estás aí, Marlon, estou a tentar ajudar porque houve um corte da tua parte. Tô, Esse tô, laço tô, tô. começa sem sombra de dúvida, Sim, esse laço começa sem sombra de dúvida antes do nascimento, não é? E eu peço às mães que me consultam antes do bebê nascer
e deveria ser assim, deve ser assim. O pediatra deve ser escolhido antes do bebê nascer, deve haver uma conversa pré-natal, o pediatra deve opinar o que material a mãe deve levar para a maternidade, que cuidados deve ter logo à nascença. E falar de Exato. cuidados à nascença, uma das coisas que nós, equipe Pianda, recomenda vivamente é logo colocar o bebê ao peito, não é? Exato, exato. No primeiro dia que o bebê nasce, logo à nascença, mal o parto acontece, se não houver qualquer problema de saúde com o bebê ou com a mãe, o bebê deve ir logo ao peito da mãe e começar a sucção. É claro que numa primeira instância a mãe não vai ter leite. O leite é produzido justamente com a sucção do bebê. Então é importante mantê-lo ali. O contacto da pele, a sucção, tudo isso vai fazer com que a mãe libere alguns hormônios que participam na produção do leite. Outra coisa, é normal, e acontece muitas vezes, as mães dizerem que não têm leite. Nascido tem um estômago muito pequenino. Ele, de facto, não precisa de muito para se alimentar. Então, a mãe tem a capacidade, o organismo materno tem a capacidade, consoante as necessidades do bebê, tanto quantitativo como qualitativo. Sem Alô? dúvida. Sim, estamos a ouvir com alguns cortes, mas deu para entender a tua Sim, sim. mensagem. Quero deixar um beijinho às pessoas que estão a entrar agora, essas pessoas que estão a me dedicar muito carinho e confiança que têm na minha pessoa. Acreditem que eu sou humano e posso errar, mas vergo-me com uma vénia por terem esta confiança, essa dedicação e este grande, grande carinho que depositam todos os dias na minha pessoa. Eu, sem sombra de dúvida, sem a vossa presença, sem o vosso aparecer, sem os vossos filhos, eu não seria ninguém. E sentia-me completamente amputado. Há aqui uma questão que já ouvi, já li aqui duas perguntas, mas realmente há aqui uma questão que é interessante, que é a relação do banho. E a pergunta que nos colocavam é: quantas vezes o bebê deve tomar banho por dia? O que é que tens a dizer em relação ao banho? Em relação ao banho, bem, vamos partir do princípio que o bebê passa a maior parte do tempo a dormir, o bebê não se suja praticamente. O banho é mais para refrescar. A mãe tem a opção de simplesmente limpá-lo ou pode começar por adotar uma rotina de banhos, eu até recomendo noturnos, né? Com atenção. Normalmente os banhos do recém-nascido costumam mais vezes ser dados no quarto, fechado. A atenção aqui é a mãe organizar tudo o que vai precisar, pôr do lado, como a toalha, a água, o sabonete neutro de glicerina, normalmente o mais usado, a roupinha do bebê, algodãozinho, o álcool a 70 para depois fazer a limpeza do coto umbilical, pôr tudo do lado dela. E só assim é que vamos passar para o banho. O banho, nem todos os dias a mãe precisa de usar o sabonete, porque a pele do bebê é muito seca e pode desidratar se a gente estiver a dar muitos banhos. É Sem mais no dúvida. sentido de refrescá-lo mesmo, até porque temos um clima muito quente. Então, à noite, com uma água numa temperatura quentinha, 36 a 37 graus, que era a temperatura que o bebê estava acostumado a ter no ventre da mamã. Então, a gente tenta, de alguma forma, igualar isso. Então, a mãe pode tirar a roupinha toda do bebê e cobrir-lhe completamente com uma toalha. Então começa por lavar a cabecinha com uma massagem suave, até para o relaxar, e só depois de lavar a cabecinha pode aproveitar e limpar os olhos com algodãozinho, sem sabão, limpar os ouvidos. Os ouvidos não é para pôr o cotonete lá para dentro, não. O ouvido é só para limpar aqui a parte externa,
Exatamente. E só depois, então, passar para o banho do corpo todo. Correto. Certo? Aqui uma pergunta no rodapé, que é quantos banhos podemos dar ao bebê? Imagino que sejam por dia. Pode dar um banho por dia. É suficiente. É Mais do que isso, acho que é suficiente. um exagero. Não é? Eu Exato. prometo, e vou deixar aqui uma promessa, depois de ouvir este grito estrondoso do filho da doutora, que realmente é demonstração de que este filho tem força e ainda é amamentado. Vou deixar aqui uma promessa que fazemos um dia uma live só para vocês exprimirem isto que o dia de hoje não paro de ler, este carinho que vocês depositam na minha pessoa. Em relação ainda ao banho, acha, Marla, que seja necessário sempre a utilização de cosméticos, etc, etc? Não. A pele do Não. bebê é muito sensível e devemos ter atenção a isso. De preferência, para a troca de fraldas. As mães todas, quando vão à maternidade, estão preocupadas em pôr fraldas na mala e toalhitas. Não se usa toalhitas no bebê pequeno por causa da pele. Tem muitos químicos. Falo das toalhitas como poderia agora falar de géis de banho e cremes hidratantes. Não há qualquer necessidade nesta fase de usarmos cosméticos. Há uma outra pergunta em relação ao banho. É certo fazer uma massagem ao bebê depois do banho? Eu recomendo sempre. É super relaxante, até para as cólicas, alivia bastante o corpo todo, a barriguinha, as perninhas, as costas, e garanto que desta forma o bebê de seguida dorme bem melhor. Ótimo. Só que fazer um ressalvo que esta massagem deve ser de forma muito Suave. suave, sem grandes traumatismos. Cuidado que a maior parte do corpo não é ainda o osso, é a base de cartilagem. Portanto, sem grandes gestos vigorosos em relação ao bebezinho, porque temos que perceber que ele é um ser ainda muito, muito, muito frágil. São todos, mas quanto menos idade, pior. Em relação ao umbigo, que é outro tema muito, muito importante e que evita muitas vezes, inclusive, internamentos e desfechos menos agradáveis ainda na nossa sociedade. Não é? O que é que tens a dizer sobre o cuidado sobre este umbigo? Olha, começo por dizer que o coto umbilical não dói, que é uma das preocupações das mães. As mães têm medo de ferir o bebê. O coto umbilical não dói, a massagem, a limpeza pode ser feita até no banho, mesmo com sabão, pode lavar normalmente e depois é ter o cuidado de secar. Eu tenho aqui, não sei se Boa, vale a você pena. surpreende. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Normalmente o bebê quando vem da maternidade, ele ainda traz o clamp, um clamp assim na ponta e o coto, não é? E aqui a basezinha, o umbigo, onde depois vem a barriguinha. A limpeza é com álcool a 70, é um álcool a 70, pode ser posto diretamente e com uma comprensa ou um algodão, começamos por limpar a parte de cima e depois a parte de baixo, não sei se me conseguem ver, a parte de baixo, neste sentido. E aqui na base, habitualmente costuma ter mais acúmulo de secreções, então limpar bem também na base do umbigo, sem receios, sem nada. A mãe pode fazer isso durante todas as trocas da fralda. Quando fizer a troca da fralda, pode passar também, fazer também a limpeza no umbigo, ou pelo menos 3 vezes ao dia. O coto umbilical, normalmente, ele cai em média aí por volta dos 7 aos 10 dias, mas ele pode ir até os 20 dias.
sem Sem qualquer dúvida, problema, sem qualquer sem dúvida. preocupação em relação a isso. Isso vai Temos uma variar de bebê coisinha, para bebê. temos uma coisinha aqui no rodapé, devemos limpar o umbigo com gás ou algodão. Com gás de preferência, com gás ou com cotonete. Estou a ver que começou-se a levantar aqui uma polêmica entre as mães, que tipo de perfumes, que tipo de cosméticos a usar no banho. Não vamos falar de marcas, sim, mas o que se deve pôr é uma coisa sem perfumes, sem álcool, sem o menos essências possíveis e que possa Sim, um hidratar. óleo E que possa vegetal. hidratar. Um óleo vegetal. Exatamente. Existem até óleos naturais que servem perfeitamente para hidratar e para podermos pôr pós-banho, mesmo na água, durante o banho do nosso bebê. Eu tenho mais uma questão aqui para ti, Sim, que é sobre assaduras. No recém-nascido, o que fazer? pronto. Estávamos a falar há bocado sobre as toalhitas. Se a gente não tiver a usá-la, já é uma forma de prevenir estas assaduras. E depois também temos que avaliar, porque muitas vezes eles fazem dermatite da fralda. Na verdade, é uma alergia que eles fazem à própria fralda. Aí a mãe tem que trocar de marca e ver qual fralda melhor o bebê se adapta. Por que que o umbigo só pode ser curado com álcool a 70? Só pode ser curado com álcool a 70? Não, o álcool a 70 é melhor porque depois não queima o resto da região à volta do umbigo, não é tão agressivo e garante, sem sombra de dúvida, a esterilização do coto umbilical. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples que agora está na moda, né? Que eu gosto muito das modas, mas às vezes tenho que me adaptar às modas. Por que que o álcool gel é 70%? É mesmo por isso, porque senão é confirmado que este bichinho que está aí a pôr-nos todos em casa morre a 70%, como 99% dos bichinhos colonizam o umbigo, logo, quanto menos álcool, melhor por causa dos efeitos colaterais. Não se esqueçam de uma coisa, no umbigo não acontece, mas se nós pusermos álcool na pele, muitas vezes é um dado que a mãe utiliza para baixar a febre, etc, etc, de forma errada, vou repetir, de forma errada, este álcool é absorvido pela pele e passa para o sangue. Portanto, pensem que deve ser álcool a 70 e não a 90 e devem cuidar conforme a doutora Marla acabou de explicar e muito bem, e eu confirmo perfeitamente. Quero dizer-vos também, para quem entrou agora, que a nossa equipe que está no back-office cá atrás, a responder as vossas perguntas que não estão na caixa, portanto, eu com o símbolo Peandra, eu vou me dedicar somente às perguntas de caixa. Mas, no entanto, podem continuar a perguntar sem ser caixa, mas não poderão ver estas perguntas respondidas aqui por mim, pelo menos. O que fazer com a caspa do bebê? Dermatite seborreica. Exatamente. Isso. É super normal. A mãe pode pegar. Boa Sovna. Alô? Alô? Sim, voltaste. Estás aí. Podes Está-me a continuar. ouvir? Estás aí. Entraste ao mesmo tempo. Pronto. Então, Perfeitamente. 15 Entraste ao mesmo tempo minutinhos, que a 15 Catarina. minutinhos antes do banho, 15 minutinhos antes do banho, a mãe pode usar algum óleo vegetal, pode ser o azeite, por exemplo, ou um óleo de amêndoa, vai pôr na pontinha dos dedos e vai aplicar e massajar o couro cabeludo, desta forma. 15 minutinhos antes do banho. E depois vai para o banho e vai lavar com sabonete e pode até passar aquele pentinho próprio para recém-nascido para tirar os resíduos e ele sai fácil, fácil, facinho. Ótimo. O grande problema, o problema que não é problema, o interesse disso, o mecanismo disso é que o óleo acaba por amolecer esta crosta látea, Exato. fazendo com que depois, com um banho, essa crosta levante e descole
do couro cabeludo Do sem qualquer fio, problema, exato. sem causar qualquer dano, sem nada. Aqui uma coisinha, como vem o teu nome, eu vou deixar mesmo para ti. Doutora Marla, podemos usar água termal com uma fralda para substituir a toalhita? Sim, 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 sim. podemos. Deve. Muito bem, muito É bem. É isso água. mesmo. Exatamente, é isso mesmo que nós É isso queremos. mesmo. Eu acho, obrigada pela chamada de atenção, porque acho que faltou-me dizer isso. Não usar toalhitas, usar sim ou com prensas ou uma toalhinha limpa e umedecida com água, só água. Exatamente. Olha, ô Marla, a conversa está tão boa, que nós não nos apercebemos do tempo passar. Não nos apercebemos mesmo, sabes? Há tantas questões para serem respondidas que eu estou Sim, perdido. sim. Estou perdido. Mas eu queria só deixar mais alguma coisinha, pode ser? Pode, claro. Em relação ainda à amamentação, dizer que a mãe deve ter cuidado com a posição do bebê quando vai amamentar. A cabeça do bebê deve estar sempre ligeiramente mais elevada em relação ao resto do corpo e após a mamada deve mantê-lo na vertical sem e deixá-lo quieto, sem chacoalhar, como é o hábito de muitas mães. Se tiver que dançar, ninar, a mãe é que dança, não é o bebê. Em relação ao banho também, sobre as roupas do recém-nascido, o melhor é que a mãe use roupas com tecidos de algodão, com alguma elasticidade para dar conforto ao bebê. Os 3 primeiros meses, como o bebê dorme muito, convém não ter nada, apesar de serem muito fofinhos, mas convém não ter nada com botões, zíper, para não magoar o bebê. O bebê deve estar devidamente agasalhado, estar, sem estar muito, né, em excesso. Exatamente, sem excessos. Sem excessos. Visto que, como? Pois, sim, voltaste. Estar agasalhado sem excessos, Sim, né? Para que não esteja nem muito exato. aquecido, nem muito exposto. Aqui Nem muito exposto. uma pergunta de uma seguidora nossa assídua, em que diz: eu trabalho com óleos essenciais, posso fazer uma massagem apenas com um óleo de lavanda, que é 100% natural? Claro que sim. É Sim, isto que nós queremos, não queremos perfumes, não queremos condimentos, não queremos nada. Queremos as coisas nada com cheiro, nada principalmente. com cheiro. Queremos as coisas o mais natural possível. Marla, sempre com dor, com uma enorme dor, que eu me despeço de ti também. Estou convicto que hoje ainda haveremos de nos ver em outras andanças, porque a nossa atividade não é Porque hoje é fácil. sexta-feira. E porque hoje é sexta-feira, exatamente. Ainda temos muito para reunir e muito para conversar, mas vou sair dando-te um beijinho muito grande também, e tenho essa Obrigada a você. proteção porque estamos distantes. Fica em casa, não saias, tenta descansar, porque a semana vindoura não será fácil. Não será fácil. Não será fácil, não Estamos será a ver. fácil para nós, nem será fácil para ninguém. Muito obrigado, Marla, pela tua presença uma vez mais, como tem sido habitual. Beijinho Agradeço grande. eu pela oportunidade. Muitos beijinhos e bom final de semana, você. Obrigado, obrigado. Então, a Marla despede-se e eu fico com essa cara triste, para dar uma oportunidade de chamar mais uma colega, a doutora Nayol Monteiro. Vamos ver se a Nayol já anda por aí. Se tiver, Nayol, dá-me um toquezinho para eu poder chamar-te. Realmente é um tema, mesmo para quem não tenha recém-nascidos, mesmo que para aqueles cujos filhos já estão grandinhos, é um tema que eu penso que é muito, muito oportuno. Podem sugerir outros temas, podem, sem sombra de dúvida, pedirem-nos para nós podermos falar daquilo que mais preocupa, daquilo que mais
lhe apoquenta, das dúvidas que você tem. Por exemplo, tenho 3 bebés. Eles só mamam até os 3 meses. Que chato, não é? Que chato. Que realmente deviam mamar até muito mais tarde. Estou à espera que a Nayol me diga alguma coisa. Chamei, deve estar por aqui. Muito provavelmente dentro de alguns segundos entrará. Mas queria também dizer-vos que há sempre grandes controvérsias em relação aos recém-nascidos. Há pediatras que dizem uma coisa, há pediatras que dizem outra. Nós lemos vários livros e cada médico que escreve o seu livro escreve, obviamente, baseado na sua experiência. Liliana Aragão, beijinho grande. Obrigado por estar nessa live. Beijinho a Yala, beijinho a todos vocês. Neste momento com 80 pessoas a ouvir-nos. Eu sabia, Nayola, é sempre a mesma coisa. Tu demoras a entrar para te apresentares em público, bela, esplendorosa, linda, como sempre. Realmente, Nayola, depois desses anos todos que eu te conheço, já não há nada a fazer com a tua pessoa. Eu só vou pedir para que tu realmente consigas me mandar uma foto antes, para eu também ir ao barbeiro fazer alguma coisa para estarmos mais ou menos equiparados. É que tu vens para a minha live e tu é que és a protagonista. Deixaram de falar de mim. Agora é só a doutora Nayola cá embaixo. Beijinho, Nayola. Olha, ela saiu. Chatice. Depois não sabe brincar. Nayola, vamos tentar chamá-la novamente. Hoje estamos com muito má qualidade realmente na internet. Houve ali alguns cortes com a doutora Ayala e peço desculpa, porque embora não dependa de nós, mas obviamente temos que pedir desculpa por esses constrangimentos. Pois, a doutora estava a passar batom, diz aqui a Vandinha 82, deve conhecê-la muito bem. Você conhece alguma Vandinha? É que aqui houve aqui um comentário a dizer que a doutora estava a passar batom, deve ser a pessoa que estava maquiada em casa. Olha, maior, sem perdermos mais tempo antes que isso caia. Eu não sei se me ouve, eu já estou aqui. Tu estás aqui, nós estamos a ver-te. Perfeitíssimo. Pronto. Eu fico sempre muito aflita, porque entretanto eu não consigo me ver. Isto causa-me um estresse muito grande. Mas pronto, vamos lá. Sim, não consigo me ver. Olha, eu não sinto. Olha, é horrível. Tudo o que tivemos aqui a falar, de certa forma, muito interessante mesmo, mas há coisas extremamente preocupantes em relação ao recém-nascido, porque quero que vocês saibam que é o grupo das crianças que mais morrem em todo o mundo. As mais vulneráveis são aquelas que têm menos defesas, são aquelas que muito facilmente podem ser agredidas por esses agentes todos, vírus, bactérias, parasitas, etc. E, com essa breve introdução, eu queria que tu dissesse aqui aos papás e às mamãs, por favor, alguns sinais de alarme em relação ao recém-nascido. O que é que eles devem preocupar-se mais quando estão perante um recém-nascido? O que é que notam no recém-nascido para pegarmos nele e irmos a correr para as urgências e para também o inverso, não estarmos a correr para urgências sem causa significante? Olha, boa tarde, vou generalizar, um beijinho a todo o mundo e obrigada pela vossa audiência. É verdade que existem algumas coisas que nós temos que levar em consideração, principalmente quando se trata de recém-nascidos. Temos que pensar sempre em alguns sinais que eles apresentam. Por exemplo, a cianose. E nós hoje estamos a falar de coisas específicas, mas vamos apenas passar muito rápido, de forma muito rápida por estas coisas. A cianose, o que é a cianose? Portanto, é quando um recém-nascido tem a coloração azulada da pele, da boquinha, da mucosa da boquinha, das mãozinhas, portanto, nota-se logo na palma das mãos e também nos pezinhos.
temos que ter essa atenção. É verdade que perante uma criança de coloração branca, ou seja, uma criança de pele branca, nota-se muito mais e temos que ter alguma atenção relativamente às crianças de pele mais escura. Esta é uma situação de urgência. Outra situação, minto, temos que saber se esse recém-nascido está bem agasalhado, porque às vezes a cianose ou essa coloração azulada, ela está muito associada com a falta de agasalho para o recém-nascido. Como ele é pequenino, tem a temperatura um bocadinho diferente da temperatura normal, logo é importante termos isso em consideração. Temos outra situação que chama-se icterícia. O que é a icterícia? Na verdade é a coloração amarelada da pele, da mucosa, tanto dos olhinhos, ok? Que é extremamente importante nós também avaliarmos esta situação. Não vamos entrar para a icterícia, é só para dar alguns tópicos e sinais importantes. Outra situação é a hipotermia, que é a diminuição da temperatura, que nós consideramos abaixo de 36,5, ok? E temos que ter essa atenção com relação à hipotermia. Febre é outra situação que normalmente não pode ter o recém-nascido. Portanto, febre, subida de temperatura acima de 38, ok? 38. E depois temos também associado aqueles bebés que não mamam. Se o bebê é recém-nascido e não mama, há que prestar atenção a esta criança, porque se ele não mamar, claro que vai ter uma hipoglicemia, uma baixa da glicose ou do açúcar no sangue, e isto também acarreta outros problemas. Muito grave, até podem convulsionar, e é uma das causas mais importantes de convulsão no recém-nascido, não é? Exato. Olha, Nayol, está aqui uma confusão de perguntas, está aqui um embaralhado que depois eu tive a selecionar e vi que o mais comum, o que mais aparece, e agora a Catarina dá aqui também uma ajuda em relação a alguns sinais de alerta, a nossa colega, obrigado Catarina, sem sombra de dúvida, ou são, sem sombra de dúvida, as cólicas. As cólicas do recém-nascido. Este aqui é um problema. Exatamente. Não é? E o que é que tens a dizer sobre cólicas do recém-nascido, enquanto eu vou passando algumas perguntas que estão aqui penduradas? Ok, olha, a cólica do recém-nascido, isto é de facto uma grande problemática, porque na verdade quem fica muito ansiosa com as cólicas são os pais. Os pais querem perceber o porquê que a criança está a chorar, ela chora sem parar, desesperada, e isto cria, na verdade, um desconforto tanto para o bebê, tanto para a família. Logo, o que é importante nós percebermos relativamente à cólica? Eu vou, de forma muito rápida e sucinta, dizer o que é cólica, na verdade, vai ser o resultado de um acúmulo, ok, de ar, ok, dentro da cavidade gastrointestinal, ou seja, dentro do aparelho gastrointestinal do bebê. É importante nós percebermos que isto acontece e dá alguns sinais muito chatos, ou seja, alguma sintomatologia chata ao bebê. O bebê vai ter muita dor, ok? O bebê vai estar a chorar de forma intensa, normalmente é um sinal que ele leva muito os pezinhos para a barriga, ok? É sinal de dor, na verdade, e nós temos realmente que dar um bocadinho de atenção a isso. Lembrando-nos sempre que o bebê, ele dentro da cavidade abdominal, quando ele está dentro da cavidade abdominal, ele é alimentado pela mãe. Portanto, todo o alimento que ele recebe, a mãe já vai digerir, ela já passa por um processo e chega a ele já todo prontinho. Portanto, ele não tem grande esforço para fazer. Quando ele vem cá para fora, aí começa o problema. E associada à sua imaturidade intestinal, porque nesta fase, no primeiro trimestre, há uma imaturidade intestinal, até o 3º mês de vida, aí começam realmente os problemas. O que é importante nós percebemos? E eu, quando pensamos em falar em cólicas, eu perguntei-me como é que eu falo de cólicas sem falar aqui um bocadinho de algumas coisinhas que acontecem. O aleitamento materno tem esta grande importância e por isso nós chamamos de aleitamento materno é amor e é vida, porque nós, quando o bebê nasce, nós amamentamos este bebê e amamentando este bebê, nós estamos a dar logo
uma coisa muito importante que tem o leite materno, que nós chamamos então de lactose, ok? Essa lactose tem um pouquinho de açúcar, é que põe o leite materno ligeiramente adocicado, mas é importante nós percebermos que se essa lactose ficar apenas por ela, ela não vai fazer com que haja um aumento de cólicas, porque vai haver um processo de fermentação e um bocadinho mais de complicação. Logo, é importante que haja uma transformação dessa lactose em lactase. E essa lactase, esta outra enzima, ok? Nós vamos encontrar nas cristas dentro do intestino. Portanto, o intestino tem umas velocidadezinhas, umas microvelocidades, e logo ali em cima nós vamos encontrar esta enzima. Portanto, esta enzima lactase que nós vamos encontrar aí, ela vai fazer com que quando entre a lactose, vinda do leite materno, ok? Haja um melhor processo de digestão e absorção. Logo, não vai ser tão agressivo a esta criança. Ainda bem quando os meus filhos tinham cólicas, estavam com a mãe. É muito chato, é verdade. Olha, há aqui uma pergunta no rodapé para ti. Como lidar com essas cólicas? Olha, eu já respondo essa pergunta, mas queria só acabar de terminar aqui esta fase. Não sei se... O que acha? Respondemos agora? Acabo? Pronto. Casa é tu casa. Graças. Me gusta bastante. Então, como eu ia dizendo, o que acaba por acontecer, na verdade, depois dessa lactase, desta enzima lactase entrar para poder ajudar na melhor absorção no intestino da criança, ok? Aí, então, entra uma terceira, muito rápida, que ela vai se chamar a galactase. A galactase é açúcar, ok? Que vai transformar em glicose, açúcar, para dar energia a este bebê. A partir daí, há uma formação que uma parte formada vai ser absorvida pelo organismo e a outra, então, vai formar uma coisa extremamente importante, que são os lactobacilos. Estes são extremamente importantes para o intestino do bebê. Por quê? Porque são bactérias muito importantes e boas que vão ajudar a proteger esta flora intestinal da criança. Logo, ela vai estar um pouquinho mais protegida e as outras, na verdade, vão também ajudar a formar a flora intestinal desta mesma criança. Aí ela vai estar preparada. Peso, embora leve aquele período de 3 meses, mas é para nós percebermos, e eu gostava muito de falar sobre isso mesmo, porque é para percebermos a grande importância do aleitamento materno, razão pela qual a gente insiste as mães para darem de mamar, percebe? Sem dúvida. E agora, para responder à pergunta em relação a lidar com estas cólicas. Olha, lidar com estas cólicas, primeiro, a primeira coisíssima, coisa que você tem que fazer, mãe, mantenha-se calma. Calma. A primeira, porque as mães ficam muito ansiosas. E como é que nós lidamos com as cólicas? Existem algumas táticas que nós podemos fazer, mas eu gostaria de frisar e lembrar, mamã, não se esqueçam, a cólica é uma situação fisiológica, ok? Então, podemos fazer algumas massagens abdominais no sentido anti-horário do relógio, portanto, se nós vimos as horas 12, 13, 14, 15, portanto, no sentido contrário, fizemos as massagenzinhas para poder ajudar até a retirar um pouquinho do ar que existe aí, um pouquinho da dificuldade que essa criança tem. Temos aquelas toalhinhas ou fraldinhas que podemos engomar, aquecer um bocadinho e pôr também na barriguinha da criança. Existem uns sacos da alfazema, uns saquinhos que podemos aquecer e pôr na região abdominal da criança, que também ajuda bastante. Temos a flexão, portanto, pegamos no bebê. Eu tenho aqui um bebê. Boa. Pegamos neste bebê, ou seja, vai ser este, vamos supor que seja, e então fletimos as pernas do bebê para a barriguinha, que é extremamente importante. Isto vai fazer também com que haja um alívio desta situação. Mas mais do que isso, outras coisas que podemos fazer que ajudam, na verdade, com que haja diminuição dessas cólicas, por exemplo, o aleitamento materno. Quando nós vamos dar de mamar esta criança, é importante que a gente a criança tem que realmente abocanhar toda a parte da auréola para ela poder não haver fuga de ar. Porque quando a criança faz o movimento de sucção, pode entrar algum ar. Pior. Pois,
piora esta situação. Outra situação que também é importante são os biberons. As mães, quando vão dar de mamar às crianças, seja no biberon com leite artificial ou materno, o que é que acontece? Normalmente temos aquele medo de preencher a titina com leite. Por quê? Porque achamos que o bebê vai engasgar. E desta maneira nós erramos, porque temos realmente que preencher a titina para não haver entrada de ar. Porque o bebê, quando for mamar, ele não tem noção e ele vai... E pronto, e leva ar, ok? Olha, eu agora fiquei com uma dúvida muito Diga. grande, mas antes deixa-me fazer essa pergunta. Os biberons dizem ser anticólicas, são mesmo verdade ou apenas um mito para comprarmos? Eu acho que é para comprar. É melhor ser eu que já sou mais velho. É melhor, obrigada. Por causa da indústria farmacêutica. É só para comprar, mãe. Senão não estávamos a discutir cólicas neste momento. Exatamente. Infelizmente para os bebés e infelizmente para as mães. Mas eu tenho aqui uma dúvida, Anael. Que eu Diga. saiba, tu tens 2 rapazes, sim? 3. Perdão, 3 rapazes. Por que tens uma boneca em casa? Não, eu não tenho... Depois respondes-me em off. Olha, tu achas que a alimentação tem alguma coisa a ver também, influencia nas cólicas do bebê? Tem. Alimentação da mãe, ok? A alimentação da mãe tem muito a ver, na verdade, sim, com as cólicas do bebê. Porque, vejamos, o bebê é totalmente dependente desta mamã. Tudo o que ele tem de alimentação vem da mamã. Logo, a mamã tem que ter algum cuidado em comer determinadas coisas, como, por exemplo, bebidas gaseificadas, ok? Café, alguns sumos cítricos ou sumos naturais, que nós pensamos que é natural e é muito bom e está tudo bem, ok? Leguminosas, feijão, lentilhas, por exemplo, brócolis, couve, algumas carnes, ou seja, a carne de uma forma geral também. Portanto, a mãe é que tem que ter todo este cuidado, tá bem? Para não poder, então, passar a cólica ao bebê. Lembrar-se também, ok, que é extremamente importante, não todas, mas de uma forma geral, evitar também os produtos laticínios, ok? Porque eles causam também infartamento, produzem gases e então a criança pode sim ter cólica, para além, claro, de alergias de proteína de leite de vaca, que isto tem um caso à parte também. Havia uma questão, uma mãe que pede aflitivamente um contacto da Piandra Valley, do back-office, por favor, mandar o contacto para a senhora. A senhora Onjaki, que é uma pessoa da qual eu agradeço, as primeirinhas a seguirem a Piandra, sempre aqui presente, muito participativa, obrigado, sim senhora. A posição para amamentar influencia nas cólicas do bebê? É extremamente, e eu vou falar um bocadinho disso também, sim, influencia, não diretamente na cólica, mas numa outra situação que se chama refluxo. Mas não deixa de influenciar, porque, na verdade, se ela ficar com o estômagozinho preenchido de ar, também vai ter cólica, tá bem? Então, a posição é extremamente importante, mas quando realmente está mais associada com o refluxo. Quando o bebê tem cólicas, é possível que fique mais vezes sem defecar? Olha, é assim, as cólicas, na verdade, ou o pumpunzinho do bebê não tem muita correlação, ok? Pronto, ele tem uma situação de cólica, dói por causa da presença de ar dentro deste intestino e desta área gástrica do estômagozinho, que não tem nada a ver com o pumpum, ok? Agora, é importante lembrar-se que é normal que o recém-nascido possa ficar 1, 2, 3 dias sem fazer cocó, mamã. Não precisamos inventar nenhum clister, como é muito frequente no nosso país, entre nós. Não precisamos dar grandes coisas para o bebê fazer cocó, desde que nós tenhamos em conta alguns sinais extremamente importantes. Se o bebê não tiver o abdômen distendido, a barriguinha grande, não tem nenhuma dificuldade em respirar, o bebê está tranquilo, a gente pega na nossa mão e na massagem conseguimos perceber que podemos entrar um pouquinho e fazer uma massagem profunda no bebê, nós ficamos tranquilas, não precisamos ficar agitadas.
Estimulamos também, já que achamos que esta criança, esse filho está muito tempo sem fazer cocô, abrir o rabiosque, com um cotonete, por exemplo, embebido e um bocadinho de azeite, fazer uma cocegazinha no rabiosque. Temos 5 minutos para ir embora, acreditas? Ui, não acredito. É verdade, é verdade. E por isso eu queria que tu falasse um bocadinho da chupeta. Da chupeta. A chupeta é outra situação que é uma faca de dois gumes isto. É uma faca de dois gumes. Ela pode acalmar o bebê e em inglês nós chamamos pacifier. A pacifier é o quê? O pacificador. Ela acalma a criança, os pais ficam tranquilinhos, mas devemos nos lembrar que esta criança só pode usar a chupeta e se usar até pelo menos 1 ano de idade, ok? Isto é que é importante, porque depois de 1 ano vai influenciar na fala, vai influenciar na arcada dentária, ou seja, na estrutura dos dentes, que depois acaba por influenciar na fala, e é importante nós percebermos isso. E aumenta também a cólica, tá bem? Porque quando nós usamos chupeta, a sucção faz mal. Olha, vários nossos seguidores, neste momento 80, vários, pedem para nós sairmos e voltar a entrar por causa do tempo. Tá bem? Se tu permitires, eu vou fazê-lo e na segunda vez ficamos só mais 10 minutos. Tá bem, porque eu acho... Não, tá tranquila, porque eu acho que é importante nós falarmos do refluxo também. Exatamente. Sem sombra de dúvida, fiquem aí. Eu vou cortar agora enquanto faltam 4 minutos e depois, logo a seguir, eu entro e volto a chamar a nossa querida, bela, esplendorosa... Ai, meu chefe, só tu, meu chefe. Até já, então. Tá bem. Obrigado pela sugestão. Sempre. Estamos com vocês. Sempre.